Vamos ler a Escritura. Eu vou orar e então eu falo, tá bom assim? Tito, capítulo 2, versos 1 a 8. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem os seus filhos. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta também os jovens a serem moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Oremos assim. Senhor, nos reunimos aqui hoje para te glorificar. Queremos que as nossas vidas sejam conformadas à imagem do teu Filho no poder do teu Espírito. Esse é o nosso desejo. Se existe alguém aqui que não te conhece, comece o processo de atraí-lo a ti. A ti seja também a glória de tudo o que fazemos. Ajuda-nos a lidar com esse tema difícil, importante para a igreja hoje. A ti prestamos honra e tudo isso em nome de Jesus. Amém. Propor mais de dois gêneros é insanidade biológica, é perversidade moral e é hostilidade bíblica. A palavra de Deus não é confusa, ok? No início criou Deus o homem e a mulher, e viu Deus que era muito bom. Qualquer debate que discuta se exista mais de dois gêneros é um ataque direto ao caráter de Deus e à sua palavra. Ninguém muda de gênero. Eles mutilam seu gênero. Aqueles que Deus faz nascer de novo, vocês não são confusos. A verdade é simples, óbvia e clara. Como respondemos a essa loucura toda sobre gênero? O que é que fazemos? O que faremos no que diz respeito ao julgamento da nação? Conforme Romanos capítulo 1, onde diz que Deus os entregou à homossexualidade para fazerem conforme querem. Uma mente depravada. Como respondemos a essa sociedade corrupta, caída e depravada? O que dizemos àqueles que estão suprimindo a verdade e injustiça em relação ao gênero? Eu acredito que a resposta está nas páginas da Bíblia. Portanto, eu quero que vocês foquem na carta de Paulo a Tito. É Tito, capítulo 1 e 2. Mas vamos focar no texto da Bíblia. Você vai encontrar 3 respostas às questões de gênero. Mas estejam preparados, porque as respostas são surpreendentes, chocantes. Porque à medida que respondemos, você vai perceber que cada vez menos igrejas defendem a verdade. Portanto, abrem Tito, capítulo 1. Vamos estudar o capítulo. O primeiro capítulo é sobre a liderança. O 2, sobre a igreja. O 3, sobre os crentes no mundo. Portanto, os cristãos estão lutando para colocar as suas crenças no comportamento. 6 vezes em 3 capítulos, eles são exortados a exercer boas obras em alguma medida. A fé sem obras é morte. Então, eles estão lutando com moderação. É uma das palavras mais usadas nessa carta. Com isso, Paulo está ensinando que os crentes devem ser pessoas que pensam, utilizando uma sabedoria comum e autocontrole. Em uma cultura descontrolada, o plano de Paulo em relação a gênero começa onde deveria. Paulo exorta Tito a plantar igrejas saudáveis, que sejam governadas por um time de homens piedosos. Olhem Tito, capítulo 1, verso 5.
Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Paulo está dizendo que Tito deve começar escolhendo homens para liderar a igreja. Mas que tipo de homem ele deve escolher? Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. É familiar a muitos. Homens que saibam ensinar e tenham caráter. Nós sabemos que no Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 5 e Atos 20, é óbvio que esses homens são pastores. E a principal função de um pastor é pastorear. E isso que somos chamados a fazer. Não a ser, mas fazer. Portanto, a primeira função do pastor é alimentar o rebanho. Então, a resposta número 1 para as questões de gênero é bem simples. Devemos ensinar biblicamente, expositivamente e claramente sobre as questões de gênero. É isso que devemos fazer se queremos fazer a diferença em nossa sociedade. Se quisermos glorificar a Deus, devemos corajosamente, apologeticamente, pregar o propósito de Deus para o homem e a mulher. A liderança deve ser competente o suficiente para pregar a palavra de Deus sem arruiná-la. O 1:9 diz, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Vamos entender melhor. Retendo firme a fiel palavra. Pastores devem se opor à mentira e demonstrar confiança na palavra de Deus, onde eles estão firmes. É aqui que devem ficar e ponto final. Sem ideias próprias, porque Tito está aqui firme na doutrina apostólica e na intenção original do autor, que está de acordo com a sã doutrina. Expõe a palavra a Tito. Expõe a palavra. Tenha certeza de que essa era a intenção apostólica, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, isso é ensinar conforme as Escrituras. E a última frase, que é para convencer os contradizentes, ou seja, expor e impedir os que estão errados em seu meio. É o que Paulo diz nos versos 9 e 10. Muito parecido com o verso que vocês conhecem bem. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Pregue 2 gêneros, apenas 2. Se as mulheres não gostarem, nem os homens, pregue de qualquer jeito. Primeiro pregue o plano de Deus para os gêneros. Agora perceba, quero fazer uma conexão aqui entre o capítulo 2 e 3. No primeiro capítulo, Paulo exorta os pastores a serem firmes para pregar a doutrina, o 1:9. E no capítulo 2:1, nós temos a mesma palavra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que ele disse? Prega o que convém à sã doutrina. Eu vou enfatizar. Sã significa saudável. Saudável é o ensino que te faz igual a Cristo. É isso que o Espírito Santo está tentando fazer em sua própria vida. Essa doutrina é o projeto de Deus para, verso 2, os idosos. Verso 3, idosas. Versos 4 e 5, para jovens moças. Versos 6 e 8, para jovens moços. Isso é sã doutrina. Entende? Os líderes da igreja requerem que a sã doutrina seja ensinada para todos. Tito 2, 1 a 8. Essa é a expressão de sã doutrina. O nosso problema é que nós temos pregadores corajosos no que diz respeito aos 5 pontos do calvinismo.
até de sensacionismo, até sobre disciplina eclesiástica. Mas em quantos púlpitos você escuta? Mulheres sejam submissas e as jovens moças que sejam boas donas de casa. Não são muitos por aí. No que diz respeito a questões de gênero, nós temos muitos covardes no mundo. Eu lamento o que o mundo está fazendo com o projeto de Deus, mas se não falarmos contra, e eles dizem que são sábios, mas são loucos por suprimirem a verdade em justiça, mas Creta era uma cultura difícil também. Veja no 1:12. Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. O 13 diz: portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. De novo, ser sadio na fé significa falar sobre o projeto de Deus para os gêneros do mundo. Você pode ser um cretense, mas a palavra de Deus pode te salvar e santificar. Conforme Romanos 10:17, a palavra de Deus pode soberanamente te fazer vir a Cristo. Conforme João 17:17, a palavra te fará semelhante a Cristo. Quando isso acontece, se você genuinamente nasceu de novo, Romanos 6:17 diz que você vai querer o projeto de Deus para o gênero, propósito de Deus para o homem, para a mulher. Se você foi verdadeiramente salvo, o Espírito Santo habita em você e você vai querer andar em seus caminhos. Ainda que com tropeços, você ainda vai querer seguir a Jesus, porque Ele te transformou. Isso é regeneração. Isso só vai acontecer se ensinarmos corretamente a palavra de Deus para o homem e para a mulher. Para que possamos aprofundar melhor a questão, vamos ver o ensinamento paulino sobre gênero. Efésios 5, Colossenses 3. Os homens são líderes. O indicativo aqui não é uma sugestão ou possibilidade. O fato é que eles são líderes. Se são líderes bíblicos, é outra questão. A palavra líder aqui é a mesma utilizada quando se diz que Cristo é o cabeça da igreja, significando que o homem tem responsabilidade, compromisso e iniciativa. Não no sentido da mulher fazer o que ela quer, mas de fazer o que Cristo quer. Nós aprendemos isso com a ordem da criação. 1 Timóteo capítulo 2. Os homens são os líderes do lar, são os líderes da casa. Somente homens são pastores, presbíteros e anciãos. Vamos ver Tito 2, 6-8. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Vamos olhar para cada qualidade aqui rapidamente. Os homens devem ser mentalmente moderados, alguém que pensa. Eles evitam excessos, demonstram autocontrole e autogoverno. Eles guiam suas famílias através das lentes da Escritura. Eles estabelecem propósitos para atingir os propósitos de Deus. Paulo diz que Tito deve exortar os jovens a serem um exemplo de boas obras. Como Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 11:1, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Um homem bíblico vive a sua vida por fé genuína e boas obras. Ele não fica deitado no sofá. Ele é um modelo de boas obras. Eles devem ser teologicamente puros na doutrina. Eles pegam a intenção do autor do texto e desenvolvem uma doutrina pura. É incorruptível, sem mancha. Os homens cristãos devem desenvolver uma doutrina que é consistente com a Escritura e também na vida. Doutrina pura significa que você não mistura a doutrina com sabedoria humana. Você não mistura as ideias do mundo com os seus negócios, com conceitos psicológicos, e devem ser graves. Isso não significa não brincar com seus filhos ou não ter senso de humor. Isso significa ter uma postura que inspira confiança. Ouça o conceito de gravidade, que é respeitoso,
responsável e representante de Cristo na terra. Isso é gravidade, ou ser sério. Paulo diz para Tito ensinar a sã doutrina para os cretenses, para que todos os jovens tenham linguagem sadia. Em uma era onde os pastores xingam, Paulo diz que nossa linguagem deve ser sadia. Em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Meu favorito é: pare de falar. As pessoas vão pensar que você não é esperto. Isso é Provérbios 7:28. Até um tolo se passa por sábio quando fica em silêncio. Então vá até o Vori Balkan essa semana. Fica perto dele e fica só balançando a cabeça. O povo vai pensar que você é inteligente. Com Mike Picardi também. O papel do homem tem sido sistematicamente destruído ao longo dos últimos 50 anos. Na mídia vemos que existe muito machismo também. Quando a palavra de Deus é aplicada em uma humildade, no poder do Espírito, o propósito de Deus para o homem glorifica a Deus. Não somente traz alegria para homens e mulheres, como também é um grande testemunho da soberania de Deus. Ainda assim é surpreendente como as pessoas se ofendem com o papel do homem, quando comparado ao papel da mulher. Se você espera incomodar e ser perseguido nesse mundo, ensine e pregue biblicamente sobre o papel de Deus para a mulher. Existem propósitos claros para os solteiros na Bíblia. 1 Coríntios 7:35 diz que eles devem se dedicar a Deus e a sua obra. Existem várias vantagens em ser solteiro. Você não precisa se apressar para casar. Você pode fazer coisas grandiosas para o reino de Deus. Mas eu acho que a maioria dos conselhos para homens e mulheres na Bíblia é no contexto matrimonial. Desde Gênesis capítulo 1, as respostas de Ken Han em Gênesis são maravilhosas, não é? Deus projetou a mulher para ser auxiliadora do marido. Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Lhe farei uma auxiliadora que seja idônea. A palavra hebraica para auxiliadora é utilizada em várias partes do Antigo Testamento para se referir a Deus. Então não é uma palavra inferior. Homens e mulheres se ajudam na vida cristã contra as batalhas da vida. A unidade no casamento. Uma das principais passagens do Novo Testamento sobre casamento está em Efésios 5:22-33. A primeira metade fala a respeito dos papéis que Deus deu, e a segunda metade sobre a unidade no casamento. O sentimento de um só coração e uma só mente. É assim que Deus projetou. 1 Timóteo 2:11-15 é uma passagem forte. Diz que as mulheres no culto... Agora olhem para Tito. Uma passagem forte diz que elas devem ficar quietas no culto e não exercer autoridade de homem. Por quê? Porque Adão foi criado antes de Eva. Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada e caiu. Mas elas podem superar esse estigma de ter permitido o pecado entrar no mundo ao criar filhos para a glória de Deus. Isso é verdade. As mulheres são chamadas a serem submissas ao seu marido. Não a qualquer homem, mas ao seu marido. 5 vezes. No Novo Testamento, isso é dito. Elas devem servir o seu marido em tudo, com exceção do pecado. Agora olhem para Tito capítulo 2, que é o foco principal hoje para as jovens mulheres.
para que depois de falar das mulheres mais velhas, elas encorajem as mulheres jovens a amarem seus maridos, a amarem os seus filhos. A serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja desonrada. As esposas devem anotar isso. Amem seus maridos. Isso é verdade. E amem seus filhos. A palavra para amor aqui vem da raiz que indica relacionamento. Não é ágape, o amor sacrificial de atos de serviço. É filéu, que é relacionamento. As esposas devem trabalhar e se esforçar para desfrutar de seus maridos primeiro e então de seus filhos. Deus fez o casamento para ser desfrutado, mas você precisa trabalhar nisso. Deus é soberano? Claro! Se você não acredita nisso, está na conferência errada. E ainda assim, aqui estamos, somos responsáveis. Uma terceira qualidade. Mentalmente, uma esposa precisa ser sensata, aplicando a verdade como uma mulher guiada pela palavra. Moralmente, uma esposa precisa ser pura, com toda a liberdade que o cristianismo do Novo Testamento trouxe para o mundo. A mulher do primeiro século já não estava mais presa ou isolada em casa. Ela também tinha, com essa liberdade, o compromisso de se manter preservada em mente e ação para o seu marido. E pureza é primordialmente uma batalha com o coração, não é? Precisa ser realmente moldado pela palavra de Deus. Filipenses 4:8 é um verso-chave para a pureza. Que pensamos, que meditemos nessas coisas que são puras e tal. E então, obviamente, ela precisa ser sábia na prática de fugir das paixões da carne, conforme 2 Timóteo 2:22. Mas domesticamente, a quinta qualidade para a mulher jovem é: uma esposa deve ser trabalhadora do lar. Isso é surpreendente. A expressão trabalhadora do lar vem do grego, significa trabalhadora do lar mesmo. Isso não é cultural. Trabalhadora no lar está no meio de uma lista de qualidades que não são culturais. Ela deve ser uma dona de casa eficiente. Ela deve ser uma mulher industriosa, de Provérbios 31, mas o seu coração está em seu lar. Mas número 6, socialmente, ela deve ser bondosa, amar os santos e cuidar dos santos com misericórdia. Isso é de Deus para ela. E espiritualmente, número 7, ela deve se submeter ao marido. Isso não significa ser um capacho, mas durante a encarnação, a esposa deve se submeter ao marido como Cristo se submeteu ao Pai durante a encarnação. O capítulo 11, verso 3 é significativo. E o homem é a cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Mas a submissão não pode ser degradante. Se Cristo se submeteu ao Pai durante a encarnação, então isso não pode ser degradante. Alguns de vocês nunca ouviram isso nos púlpitos. Talvez um pouco. Acho que a sua igreja vai trabalhar em Romanos nos próximos 7 anos. Mas a necessidade de ouvir a palavra de Deus em gênero está absolutamente em estado de crise. Por quê? Porque não há verdade, nem lições, nem incentivos vindos de qualquer lugar. Se não ouvirem de nós, eles não ouvirão. Isso é vital. É interessante o fato de que isso não foi ouvido, de que não é pregado, não é visto, não é praticado, a menos que preguemos. Nós sabemos disso como cultura. A primeira vez que ensinei sobre isso foi no capítulo 2 de Tito, quando eu era pastor universitário da Grace Community Church na Califórnia. Eu conheço bem a Califórnia, eu sei. E os universitários bebiam muito, mas eu perseverei. Tanto que 5 anos depois, um desses universitários me procurou
E ele me pediu para transformar isso em uma série de mensagens. E agora eles são 2 livros que são muito úteis. E pode ser um bom recurso para você discipular os seus filhos, netos e ministério estudantil. Homens e mulheres, qualquer um que queira entender o desígnio de Deus para o homem. O livro se chama Deixa a Mulher Ser Mulher e Deixa o Homem Ser Homem. É doloroso para mim, eu não sou um escritor. A maioria dos meus livros são de colorir, enfim. Mas esse é o projeto de Deus para o gênero. E é aqui que entra o problema. Pregar o desígnio de Deus. Se só isso fosse necessário, Paulo não teria acrescentado uma frase muito importante em Tito 2,4. Quando você olha para isso, o que leva ao chocante ponto número 2 em seu esboço, se você tiver um, devemos discipular. Instrução essencial nos versículos 2 e 3. Paulo diz nos versículos 4 que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais moças. Supõe-se que as mulheres mais velhas, além de viver as qualidades mencionadas nos versículos 3, também devem discipular as mais jovens no projeto que está implícito no texto. A próxima geração não deve apenas ouvir a verdade do projeto de Deus para o gênero, mas vê-la. Veja, a igreja é exortada a discipular a próxima geração. Em Tito 2,4, o termo grego traduzido como ensinar ou instruir é utilizado apenas uma vez no Novo Testamento. Ele tem um significado profundo, está ligado à sensibilidade. Esse aspecto de treinamento. O objetivo é que as mulheres mais velhas ajudem as mais novas a cumprirem seus deveres como esposas. Para viver as qualidades dos versículos 4 e 5. O termo treinar é o processo de incentivar, aconselhar e ensinar as moças a serem sensatas. Os versículos 4 e 5 são o currículo divino de Deus, que Ele providenciou para a mulher mais velha usar para discipular as mulheres mais novas. Mas não se trata de ensino formal. Está descrevendo um comportamento consistente, estável e relacional, com o objetivo de influenciar e contribuir para a vida das mulheres mais jovens no cotidiano. Isso é fazer discípulos. O discipulado é um processo de relacionamento intencional com propósito de crescimento. Alguns ministros da igreja, juntamente com a nossa cultura individualista, distorcem nosso entendimento sobre discipulado. O texto está no plural, o que significa que todos estamos no processo de discipular, não só a liderança, mas todos os santos. Cristo ordenou que fizéssemos discípulos, e essa ordem é para todos nós, não apenas para um grupo restrito de líderes. Portanto, discipular é uma função da igreja e deve fazer parte da saúde de qualquer igreja local. Falar sobre discipulado é falar como se tornar como Cristo. E é isso que a igreja deve promover. Ajudar cada pessoa a se tornar mais parecida com Ele, vivendo a sua imagem. Quando discipulamos, devemos cooperar com o Espírito Santo, ajudando os outros a se tornarem mais semelhantes a Cristo. Observe qual é o ponto principal dos versos, não é ir. Verso 19, é fazer discípulos. Existem 3 particípios que indicam o processo de fazer discípulos, que é ir, batizar e ensinar a guardar tudo que eu vos ordenei. Nós os vemos debaixo da autoridade da palavra de Deus a vida toda.
Nós os vemos os ajudando a se tornar mais parecidos com Cristo. E os estamos ajudando nesse processo. Verso 20. Esse processo começa com a promessa da presença de Cristo. Ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Já chegamos lá? Não. Portanto, essa promessa é para você. Ainda devemos obedecer isso agora. Alguns ministérios para-eclesiásticos e a nossa cultura individualista moldaram nossa definição sobre discipulado. O texto está no plural. Todos vocês estão nesse processo de discipular. Esse processo não é só para a liderança, mas para todos os santos. Mateus 28, Cristo está falando com os 11. Quase todo comentarista concorda que tem cerca de 500 pessoas lá também. Em Tito, capítulo 2, a palavra não é mulher, singular, mas mulheres. As jovens também está no plural. O processo não tem que ser 1 a 1. Isso é uma distorção. Fazer discípulos envolve processo de relacionamento para crescimento. Pode ser 1 a 1. Mas não necessariamente. O perigo disso é formar uma pessoa que é mais parecida com você do que com Cristo. Pense nisso. A palavra discípulo significa aluno ou seguidor. No contexto, você está ajudando alguém no processo de se tornar um seguidor e aluno de quem? De Jesus. Você está contribuindo com o Espírito Santo para que alguém se torne como Cristo e não como você. Romanos 8. Te tornar como Cristo. Gálatas 4,19. Eu estou em agonia, dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Isso é o que Deus quer para você. É isso que se trata a igreja. Você glorifica a Deus quando se torna como Cristo. Então a palavra discípulo, essa é a parte assustadora, desaparece do Novo Testamento depois de Atos 21. Pode ser algo novo para você, porém nenhuma epístola do Novo Testamento tem a palavra discípulo. Por quê? Jesus disse: fazei discípulos até a consumação dos séculos. Por que ela desaparece? Porque agora o corpo de Cristo, que é o foco das epístolas do Novo Testamento, a igreja, discipula os seus homens e mulheres. É uma função da igreja. É parte fundamental de qualquer igreja saudável. Converse com qualquer discípulo genuíno aqui e pergunte: quem influenciou a sua vida? Ele vai dizer que mais de uma pessoa fez isso, porque a igreja o estava influenciando. E eu posso dizer que muitos me influenciaram na minha caminhada com Cristo. Também não existe palavra no Novo Testamento para ser pai. A palavra é discipular. Isso é ser pai. É isso que eles fazem. Por isso que parte da qualificação do pastor em 1 Timóteo 3,4 é que ele deve governar bem a sua própria casa, mantendo seus filhos em toda a submissão. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se um pastor não consegue discipular o próprio filho, como poderá discipular o filho de outros? E esse é o ponto. Paulo ensina a Tito que Deus quer que todas as mulheres piedosas, intencionalmente, se relacionem, invistam na vida de novas convertidas e mulheres mais jovens para cumprir o projeto de Deus para as mulheres. E os homens? Bem, Provérbios 27:17, assim como ferro afia ferro, um homem afia o outro. Timóteo 2:2, capacite homens fiéis para que também capacitem a outros. 1 Pedro 5:5, jovens sejam submissos aos anciãos, partindo do pressuposto de que em Tito 2, os anciãos do verso 2 devem discipular e investir em homens mais novos. Dos versos 6 a 8. Se a igreja ver a próxima geração de homens e mulheres jovens buscando o projeto perfeito de Deus para casados e solteiros, será à medida que eles apologeticamente pregam a palavra de Deus sobre os papéis de gênero. E por que Paulo faz o treinamento de discipulado do capítulo 2?
A pregação da palavra, o discipulado, se trata de relacionamentos intencionais de crescimento no contexto da igreja. Tito ensina que deve ter pregação. Tito 1, deve ter discipulado. Tito 2, e embora nós amemos a grande comissão, irmãos, discipulado é algo difícil hoje. É raro, às vezes é encontrado em casa, em ministério com estudantes, talvez em algum estudo bíblico de sua igreja. Mas, irmãos, se o discipulado continuar a ser ignorado, até igrejas bíblicas serão impactadas. Nós estamos em guerra. Hajamos de acordo. A terceira resposta a essa crise é algo que não se ouve hoje, e por isso é chocante. Treinar a mulher, a nova geração a ser homem ou mulher, o ensino das mais velhas para com as mais novas tem implicações claras. Elas as ensinam para exercer a função do 4 e 5. Você entende que esses versos não são estáticos? Amar seu marido é mais do que gostar, você tem que determinar. Não é um processo, especialmente com alguns dos maridos aqui presentes. Eu quero propor que o propósito de treinamento é diferente da pregação expositiva. É diferente de discipulado relacional. Ela envolve muita prática. Quantos de vocês, pais, falaram para os seus filhos sobre dirigir? Mostraram como se dirige, mas nunca os deixaram dirigir. Eles precisam praticar, não é verdade? Eu sei que requer cuidado. Você tem medo, tudo bem. Mas antes de você dar a chave do carro para ele, você se certifica de que ele sabe dirigir. Quantos pais levaram as filhas em encontros para mostrar como elas devem ser tratadas? Quantas mães levaram os filhos em encontros para mostrar como lidar com o sexo oposto? Isso é prática. Quantos treinadores assistem filmes com o seu time? Então trabalhem arduamente. Mas nunca os deixem treinar no campo? Isso é ridículo, porque eles têm que praticar. Praticar sobre questões de gênero é tão importante quanto o treinamento pastoral. João Calvino pregou, ensinou, discipulou, e ele também tinha pastores mais jovens que moravam com ele em sua casa. Um após o outro, os enviaram para a França. Eles morriam, e ele enviava mais. Era incrível. Ele caminhava com eles à medida que ministrava em Genebra, cumprindo suas obrigações pastorais. Então, ele os assistia fazer e dava retorno de como estavam indo, treinando-os no processo de ministério pastoral. É isso que fazemos. O Sean ali, que está sentado, está pegando o meu lugar em minha igreja. Ele prega melhor e até mais piedoso. Eu amo de todo o coração. E devemos estar prontos para passar o manto. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Eu posso estar nos meus últimos 20 anos. Eu não vou a lugar algum sem os pastores mais jovens que eu estou treinando. Marcos capítulo 6. Eu sei que você acredita que tudo que Jesus disse é perfeito. Como você acredita que tudo que Jesus fez é perfeito. Jesus treinou os seus homens. No final do 2º ano do seu ministério, depois que os discípulos o tinham observado, viram milagres, escutaram o sermão da montanha. Eu amo isso. O 6:7. Jesus manda os seus discípulos em pares de 2 em 2. 2 em 2 para ministrarem sozinhos. E no verso 12, pregando o evangelho para que todo homem se arrependa. Eles praticaram. Veja, Marcos 6:30. Ele ajudou o apóstolo Pedro a escrever esse maravilhoso evangelho. Os apóstolos se reuniram com Jesus e reportaram a Jesus tudo aquilo que eles tinham feito e ensinado.
Jesus fez uma grande revisão com esses homens depois do seu período de prática. Você percebe o treinamento aqui? Esse é o sentido de treinamento. Significa prática. Despejando a verdade da palavra de Deus. Pregação e discipulado é prática. Cristo chamou esses homens. E é isso que Paulo está alertando em Tito, capítulo 2, versos 2 a 8. Um homem e uma mulher espiritual praticam. Tudo isso significa relacionamento. Eles são treinados em seu gênero. E é isso que ele está dizendo aqui. Eu acredito que o pregue a palavra é a direção do Espírito. Se você não tem um bom púlpito, você não tem nada. Sem ele, a igreja nunca será o que deve ser. Deus também nos diz para desenvolver relacionamentos intencionais para a prática da próxima geração. Você precisa entender isso. Treinamento não é apenas conteúdo, é prática. Assim como Cristo fez, você também deveria fazer. Mostre à próxima geração que é ser homem. Mostre a eles a submissão de uma esposa bíblica, uma mestra do lar. Como ser uma esposa que gosta do seu marido e filho. Essas habilidades não são aprendidas do dia para a noite. É um processo, requer prática. Você está ensinando como amar o seu marido. Você vai para casa e ele está acompanhando o jogo do Corinthians. Aí você pensa, bom, eu amo os meus filhos, mas o filho da minha sogra não é tão legal. Ela vai ter que praticar, entende? Mostre o que Deus espera dos homens e mulheres. Não apenas ensine, demonstre. Por que você acha que Jesus conviveu com seus discípulos por 3 anos? Ele mostrou a eles, ele morou com eles e ninguém fez melhor do que ele. O que Deus espera de homens e mulheres solteiras e casados? Pregação e prática. Eu tenho pastoreado uma igreja na Califórnia por 17 anos, com 850 adultos e 1 milhão de crianças. Nós pregamos em livros inteiros da Bíblia, verso por verso, amamos a sã doutrina. Pastoreamos o rebanho, operamos em unidade, somos discipuladores. O compromisso de todo cristão é a grande comissão. Não somente para alguns. Não é só para um grupinho que leva a palavra a sério. Nosso orçamento é bem pesado no que se refere à próxima geração. Nós vivemos para ela. Nós sabemos que não estaremos aqui para sempre. Nós abrigamos uma extensão do Master's Seminary em nossa igreja. E nós treinamos pastores missionários para a próxima geração. Nós também ensinamos a força leiga, que se submete a um treinamento de anos para descobrir a sua vocação. E muitos já passaram por isso. Nós investimos pesado para que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Para que elas possam ensinar as mais novas, nós estamos investindo nelas. Todo esse treinamento transformou a nossa igreja. E isso é impressionante. Nossos homens ensinam homens, mulheres ensinam mulheres. Eles impactam missionários ao redor do mundo todo. Com tudo isso, afirmo que nossa congregação sabe para onde está indo. Tudo é tratado com muita empatia. Sabemos lidar com as pessoas e suas questões, porque eles entendem o Senhor, entendem a sua palavra e o seu ministério. Eu fico impressionado com isso. Não é fácil porque estamos em uma batalha espiritual. E não é perfeito, amigos, porque não estamos no céu ainda. Mas é uma grande alegria. Às vezes visito outras igrejas e eu choro de saudade de voltar para a minha igreja por causa da pregação, discipulado e treinamento prático. Eu fui muito influenciado nessa área, especialmente pelo Dr. John MacArthur. Nos anos de 1979 e 89,
Quando ele ainda parecia jovem, naquela época ele me treinou. Eu era seu pastor executivo e eu vi como ele investiu boa parte de seu ministério. Ele pregava domingo de manhã, domingo à noite, quarta à noite e todo sábado ele se reunia com cerca de 50 homens. Esses homens se tornaram os seus presbíteros, porque ele investiu neles. Ele vivia me dizendo: tudo o que eu recebi eu quero te entregar. E eu recebi 2 golpes. Está prestando atenção? Eu quero te ensinar muito bem. Preste atenção nesses 2 golpes. Primeiro golpe: pregue a palavra. Treine homens. É o combo: pregue a palavra e treine homens. A pregação lança o fundamento da verdade. Discipulado ajuda outros a pregarem. Pregação é o soco, discipulado é o nocaute. Por que isso é importante? Você vai entregar as chaves para a próxima geração. Você vai ficar velho e vai para o céu. Eles vão pegar as chaves e você vai dar as chaves para eles. Ou eles vão tomá-la da sua mão fria. Mas você vai entregar de um jeito ou de outro. Então o que você vai fazer? Você vai passar para eles. Pregando, discipulando, treinando. Se você quiser que os homens busquem o seu propósito para eles, e se você quiser que as mulheres busquem o propósito de Deus para elas, você deve ensiná-los, discipulá-los, treiná-los. Você está integrado à família da igreja e nós estamos ensinando que o propósito de Deus é a regra. Ensinar a próxima geração é a regra. Eis o motivo do título do meu sermão. As soluções de Deus não estão sendo consideradas hoje. E se você conhece alguém que esteja ensinando o padrão bíblico para homens e mulheres, você sabe que isso é muito raro. Eles precisam de aulas que os ensinem sobre os papéis de gênero. Crie um ambiente onde as mulheres tenham a oportunidade de exercer a sua feminilidade. Crie eventos que mostrem às moças o que significa modéstia. Igrejas que incentivem as mulheres a ensinarem mulheres e homens a ensinarem homens. Estudando o campo dos homens e das mulheres. Igrejas que percebam que o discipulado é uma oportunidade para servir. Pais que ensinem seus filhos, preguem e os treinem. Tudo isso é necessário para que os gêneros que Deus projetou se sobressaiam nesse mundo caótico da Barbie. Você sabe que não consegue fazer isso por força própria. Você precisa crer que Cristo é Deus, que Ele é a segunda pessoa da Trindade, que viveu uma vida perfeita. Ele é o Deus homem que morreu pelos seus pecados, ressuscitou ao 3º dia para sofrer a ira de Deus contra si mesmo. Ascendeu aos céus e hoje vive para justificar aqueles que são seus e levar o seu pecado na cruz do Calvário e te cobrir com a sua justiça, te tornar santo diante de Deus, não por conta do que você fez, mas por conta do que Ele fez. E se você clamar a Ele para transformar o seu coração, você pode expressar a fé e arrependimento. Você sabe que não consegue buscar o papel dos gêneros em sua própria força. Dependa do Espírito Santo de Deus para viver a sua palavra todos os dias. Nós não conseguimos sozinhos. Essa é a obra dele. Você sabe que o projeto de Deus está sendo atacado, mas não somente estamos em uma guerra espiritual. Se perdermos essa batalha na igreja, na nossa própria casa, perderemos no mundo também. É aqui que tudo começa. Nós devemos corajosamente pregar a palavra de Deus exegética e claramente ao declarar os papéis que Deus tem para o homem e para a mulher. Nós devemos nos comprometer a ensinar o projeto de Deus para todos. Nós devemos agressivamente investir no processo de treinar homens e mulheres e encorajar a prática do projeto de Deus para glorificar esse Deus soberano. Eu espero que você esteja comigo. Amém? Vamos orar. Oremos. Senhor, somos gratos pela Tua palavra que nos direciona a sermos homens e mulheres que o Senhor projetou.
Oramos para que preguemos essa palavra e a levemos para casa, que sejamos o antídoto para a doença. Que haja uma paixão em buscar o teu projeto para articulá-lo, pregá-lo corajosamente e discipular outros. Oramos para que tu sejas exaltado e glorificado à medida que vivemos as verdades da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. And we'll give you all the glory because you deserve it all. We pray this in Jesus' name, and all God's people said,